Nesse vídeo eu vou te explicar o que são gatilhos mentais. Na minha humilde opinião, o conceito de gatilhos mentais é um dos mais importantes para qualquer profissional que trabalhe com comunicação ou que trabalhe com vendas. Mas antes de te dar uma definição de gatilhos mentais, antes de te mostrar como você pode utilizá-los, eu preciso te explicar como o cérebro humano funciona e por que isso é importante no processo de tomada de decisão dos clientes. Entre as várias partes do nosso cérebro, eu preciso destacar duas para que você entenda como funcionam os gatilhos mentais. No caso, essas duas partes são o neocórtex e o sistema límbico. Te explicando melhor como cada uma dessas partes funciona, vamos começar pelo neocórtex, tá bom? Então eu vou destacar aqui, né? A primeira parte é o neocórtex. Essa é a parte do cérebro que interpreta a linguagem, as informações e os dados que você recebe. É a parte lógica do seu cérebro. Agora, o mais interessante dela é que, apesar dela ser a parte mais desenvolvida nos humanos, ela não é responsável pela maioria das nossas decisões. Para que você entenda isso em termos práticos, basta pensar no seguinte exemplo. Se os dados e a lógica fossem os principais responsáveis pelas nossas decisões, ninguém fumaria, principalmente em excesso, como tantas pessoas fumam. Afinal, o que não falta é informações sobre como isso é prejudicial à saúde, certo? Isso está escrito até no próprio maço do cigarro. Mas apesar disso, o que não falta no mundo são pessoas com problemas de saúde que surgem por causa do uso em excesso do cigarro. Mas então, o que leva as pessoas a tomarem uma determinada decisão? E a resposta para essa pergunta está em outra parte do nosso cérebro, chamada sistema límbico. Tá? Então, vou destacar ela aqui também. É o sistema límbico. Então, essa é a outra parte do nosso cérebro, beleza? Essa é a parte responsável pelas nossas emoções. E é nela que a maioria das nossas decisões são tomadas, mesmo que praticamente sempre você não esteja ciente disso. Vamos pegar um exemplo para que você entenda isso melhor. Se toda vez que eu for a um bar, eu perder meia hora pensando em qual bebida será mais apropriada para mim, avaliando cada um dos seus componentes separadamente em conjunto, eu acabarei cansando e desperdiçando uma determinada quantidade de tempo que eu poderia investir em outras questões que sejam mais importantes ou mais relevantes para mim. Então, o que acontece é que, ao invés de analisar todos os pormenores antes de decidir qual bebida eu vou tomar, o meu cérebro acaba pegando alguns atalhos e toma essa decisão mais rapidamente. E esse é apenas um pequeno exemplo que pode acontecer em um dia qualquer das nossas vidas, porque na verdade esse processo ocorre praticamente o tempo inteiro, pois nós, seres humanos, nós tomamos em média 35 mil decisões por dia, bastante coisa. E nós decidimos desde coisas pequenas ou pouco importantes, como qual roupa vamos utilizar, ou qual será o nosso café da manhã, até coisas bem significativas, como qual smartphone eu vou comprar, ou qual será a estratégia que eu vou traçar para a minha empresa. E acontece que, por motivos óbvios, o número de decisões que você toma em um dia, e são consideradas como pequenas ou pouco importantes, é muito maior do que o número de decisões importantes que você toma. Então, por esse motivo, a gente vive entre 95% e 98% do tempo no que nós chamamos de piloto automático. Então, basicamente, o que o nosso cérebro faz é economizar nossos recursos cognitivos, ou melhor, a nossa energia mental, para que nós possamos gastar nossas energias nas decisões que realmente importam. Afinal, se o nosso cérebro tivesse que analisar todas as informações e dados lógicos para cada decisão que temos que tomar, nós gastaríamos muito tempo, muita energia e acabaríamos não conseguindo decidir nada. E justamente por esse motivo, o cérebro usa atalhos ligados à nossa parte emocional para facilitar essa nossa tomada de decisão. E como você bem sabe, entre todas essas várias decisões que nós tomamos diariamente, temos uma muito importante e que muito nos interessa, que é a decisão de compra. E geralmente esse tipo de decisão é tomada após um despertar de um gatilho na cabeça da pessoa. Nós podemos dizer que alguns elementos presentes na comunicação recebida pelos potenciais clientes de uma empresa fazem com que alguns pontos do cérebro desses potenciais clientes ajam automaticamente e assim uma decisão possa ser tomada. E são esses gatilhos que nós comumente chamamos de gatilhos mentais. Então, basicamente, os gatilhos mentais são técnicas de persuasão, geralmente relacionadas com aspectos instintivos, emocionais e sociais, que ativam uma emoção e facilitam o processo decisório das pessoas. Esses gatilhos são basicamente padrões baseados nesses atalhos que se conectam com o sistema límbico. Portanto, a gente pode dizer que os gatilhos mentais tornam o nosso pensamento mais rápido, economizando recursos que usaremos em outras tarefas mais importantes. Em termos de venda, eles são como ferramentas de linguagem que fazem com que o cliente preste mais atenção no seu conteúdo e tenha como tendência a agir a seu favor na hora do fechamento do negócio. Você pode fazer um e-mail, um vídeo, uma negociação com ou sem gatilhos mentais, mas o fato é que se você utilizá-los, as chances de você receber um sim serão muito, mas muito maiores. E existem milhões de gatilhos mentais que você pode utilizar.
Existe, por exemplo, o gatilho mental de autoridade, que diz que quando você é percebido como referência pelas pessoas, elas tendem a ter mais chances de comprar com você. Existe também o gatilho mental de palavras de terceiros, que diz que quando uma outra pessoa fala bem do seu produto ou serviço, as pessoas confiam mais na palavra dela. Existe também o gatilho mental de história, que diz que as pessoas se conectam mais com você quando você conta alguma história interessante. E por aí vai, existem vários gatilhos mentais, tá? E se você quiser conhecer mais gatilhos mentais como esses, basta dar uma olhada no nosso blog, onde você vai ver que existem algumas postagens falando com detalhes sobre cada um desses gatilhos e sobre vários outros. Além disso, continue ligado nos nossos vídeos, pois em breve eu falarei mais sobre esse assunto em vídeos posteriores, beleza? Então, por hoje é isso. Muito obrigado por ter visto esse vídeo.